Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar trabalhando com regressão linear simples com a linguagem de programação Python e para isso a gente está utilizando o Google Colab, o Google Colaboratory. Então, a gente vai acabar utilizando as leituras dos pacotes prioritariamente. Então, os pacotes são Pandas, NumPy, sklearn, Linear Model, do pacote sklearn. Nós temos também do pacote Matplotlib, as funções do PyPlot, e isso tudo colocando os alias, como no caso no Matplotlib, do PyPlot a gente tem o alias de PLT, certo? Vamos estar trabalhando então com os dados que estão alocados no meu GitHub. Meu GitHub é luapot10. O link da planilha de CSV está aqui, então nós temos para fazer a leitura dessa planilha, nós vamos utilizar a função read_csv do pacote pandas e atribuir ao objeto data. Visualização rápida dos dados, então, nós temos que as colunas N, latitude, longitude, class, underline, espécie, B0 até B4, GCVI. Aqui, então, a gente vai trabalhar um pouco antes de entrar na regressão linear com a manipulação, né, das colunas que a gente vai querer utilizar na regressão linear. Como X, nós vamos então utilizar da biblioteca NumPy um array, uma vez que aqui eu vou adicionar, como é uma regressão linear simples, a gente vai ter apenas uma coluna como variável independente. No caso que a gente utilize regressão linear múltipla, aqui seriam várias colunas como variáveis independentes para predizer uma variável dependente, que é o y. Então aqui é importante saber que a gente precisa ter estruturado esse array da forma que seja colunas e que não tenha índice nessas linhas. Então esse reshape -1,1 vai acarretar nessa configuração que é a ideal para a entrada na regressão linear simples com Python. E o y se torna um pouco mais fácil, então data, apenas selecionar a nossa coluna que é a variável dependente no caso. Então vamos realizar isso aqui, vamos visualizar o x, como é que ele fica. Então nós temos aqui um array, certo? Um array com todos os valores de x, e no y nós temos esses valores já com o índice respectivo das linhas, certo? Essa é a estrutura que faz com que a entrada dentro da regressão linear seja feita com sucesso. Então, na regressão linear simples, nós temos, então, vou atribuir ao meu modelo lm_model da biblioteca sklearn, subpacotes linear model, com a função linear regression, certo? Aqui, basicamente, o que a gente está realizando é estruturando o modelo. O que eu quero desse modelo? Então, como no Tide Models tem isso também, então, primeiramente, a gente precisa, Tide Models da linguagem R, a gente precisa, então, definir o nosso modelo para depois fazer o fit desse modelo. Então, basicamente, o que a gente está fazendo nessa primeira linha de código é estruturando o modelo, certo? Estruturei o modelo com uma regressão linear simples. Regressão linear, no caso. E aqui a gente vai fazer o fit dele. E aí que a gente tem a questão da regressão linear simples, porque a gente acabou já definindo apenas uma variável no x e a questão também da variável dependente aqui, certo? Então, do lm_model.fit, né, nós temos os valores de x e o valor de y. Vamos rodar isso aqui, ele nos traz como saída um output linear regression gerado. Então, nós temos aqui o modelo gerado. Podemos extrair os coeficientes do modelo, né? Um coeficiente bastante utilizado é o coeficiente de determinação, né? Determinação desse modelo. Então, nós podemos estar utilizando do lm_model, que nós temos aqui, o score de x e y. Então, ele vai trazer o score disso, criando o objeto r_sk. Então, vamos fazer um print disso, onde que a gente coloca o que a gente vai printar e o valor desse coeficiente de determinação, certo? Nesse caso, nós temos 0,57 de coeficiente de determinação. Da mesma forma que ao extrair estatística, a gente pode extrair os coeficientes ou os parâmetros do modelo.
Aqui nós temos um acento nos parâmetros. Certo? Para tal, a gente pode utilizar, então, o LM, novamente, sempre trabalhando com o objeto que a gente acabou utilizando para gerar a regressão linear. E aqui, nesse caso, eu quero saber o intercept do nosso modelo. Então, a regressão linear simples, ele traz sempre o intercepto e o coeficiente angular. E aqui, nesse caso, a gente também pode trazer o coeficiente. E aqui, é interessante que quando a gente trabalha com a regressão linear múltipla, ele traz todos os coeficientes associados às variáveis independentes. Então, quando a gente plotar isso, para visualizar isso com a função print, nós vamos ter, então, o intercept. Ele está printado aqui sem os colchetes. E quando a gente trabalha com o slope, nós temos os colchetes, porque ele já está preparado para receber outros slopes das outras variáveis independentes que compõem um modelo de regressão linear múltipla. Certo? Para a visualização das relações dos atributos, então a gente acabou gerando uma regressão linear simples e a gente gostaria de estar visualizando essa relação ou até mesmo criando um gráfico dessa relação e até mesmo plotando o modelo dessa regressão linear, que é uma reta, né, nesse gráfico. Então vamos fazer isso. Então, no prediction underline y, nós temos do LM model que nós criamos, a regressão linear simples. Vamos fazer um predict de x. Isso aqui vai ser utilizado para a gente plotar a reta da equação aqui embaixo nesse layer. Colors, então eu vou querer ter diferentes cores no meu gráfico. Então, para soybean eu quero que seja um estilo de verde e para corn eu quero que seja um estilo de amarelo. Então, da biblioteca matplotlib, do pyplot, então com o lsplt eu vou chamar a função scatter, data igual a data, o meu x eu quero que seja b4gcvi, o meu y b3gcvi, a minha cor, esse C é de color, eu quero em função da class espécie, que está alocada os objetos soybean e corn, que é um fatorial, vamos dizer assim, e eu quero que ele seja modificado em função da colors. Então a gente coloca point map e colors que a gente acabou gerando aqui em cima. Então soybean verde, corn amarelo. E o meu marcador, então muitas vezes o scatter ele utiliza o ponto, né, ou a bolinha para marcar os valores do scatter. Nesse caso a gente quer um marker square, então um quadrado. Podemos adicionar um novo layer, então plt.plot de x e prediction y. Então aqui ele vai plotar a reta do nosso modelo de regressão linear simples, onde que a cor dessa reta vai ser preto e o estilo da linha vai ser tracejado, dash. E nós temos o plt.show. Vamos visualizar isso. Aqui então basicamente nós temos a relação, né, dessas duas variáveis, onde que B4GCVI no eixo X e B3GCVI no eixo Y. E aqui nós temos a variação. Também podemos visualizar essa grande diferença de estruturação dessas duas classes corn e soybean aqui. Certo? Beleza, pessoal? A gente acabou de visualizar como a gente pode fazer uma regressão linear simples utilizando o Python. E esse algoritmo é amplamente utilizado em diversos casos, em diversas áreas de atuação. E muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.